Queridos, hoje nós estamos comemorando a morte e ressurreição de Jesus. Existe uma briga muito grande nessa comemoração, e talvez você até saiba disso, que algumas religião ou religiosidades guardam o sábado e não o domingo. Mas é justamente por causa do calendário, de como se contava o calendário. Porque alguns, os gentios, por exemplo, eles contavam o calendário a partir do pôr do sol. Então eles dizem que Jesus, ele ressuscitou do sábado para o domingo, porque o dia de sábado ele termina com o pôr do sol. Então todo dia ele começa com o pôr do sol e termina com o pôr do sol. Ou seja, as 24 horas que nós temos hoje, de meia-noite, 12 horas, meia-noite a meio-dia, 12 horas, de meia-noite a meia-noite, 24 horas. É contado diferente com ele. O pôr do sol começa uma 24 horas e termina no outro pôr do sol. Logo você vai ter que emendar de um dia para o outro. E já o calendário judaico, ele já trabalha como nós trabalhamos, dentro das características que nós nos adaptamos, de 5 dias, de primeiro dia da semana sendo o domingo. E aí nós vamos ter alguma divergência quanto à ressurreição de Jesus para alguns. Mas o importante é que não existe nenhum tipo de dificuldade em entender que Jesus ressuscitou. E não existe justamente porque Jesus, a ressurreição de Jesus é muito transparente. Todos aqueles que haviam ressuscitado, porque naquele tempo já tinha gente que tinha ressuscitado, eles já criam que alguns tinham ressuscitado. Porém não se investigou cova, não se podia abrir os túmulos, não se viu essas pessoas ressuscitadas em lugar nenhum. Jesus é o único que ressuscita e vai aparecer de novo para todos, em vida. E ainda anda sobre essa terra 40 dias antes de ser assunto aos céus. Mas como nós começamos a celebrar Páscoa, a ressurreição de Jesus, as pessoas começam pela sexta-feira, chamada sexta-feira da paixão, dentro daquilo que nós vivemos. Então nós temos em todo o mundo comemorações da sexta-feira da paixão. Eu gostaria então de começar, porque na sexta-feira da paixão nós temos todo um ritual, Eu não sei aqui quem come carne dia de sexta-feira, mas geralmente as pessoas ficam com essa coisa: você não pode comer carne. Alguém perguntou para mim essa semana: pastor, o senhor come carne? Eu falei para ele: olha, nós somos muito burros. Sexta-feira da paixão é o dia de todo mundo comer carne, porque a carne fica mais barata. É justamente a época que a gente tinha que comer, Mas a gente procura aproveitar esse ganchinho também para pegar um peixinho, Para comer um peixinho, Eu geralmente faço o seguinte: quando eu saio para comprar carne, o peixe, para sexta-feira da paixão, eu aproveito para comprar carne, Porque a carne está mais barata. Então eu deixo a carne pelo menos armazenada. Tem que garantir, Tem que garantir alguma coisa. Mas se nós estamos pensando em alimento, nós não podemos abandonar a ceia do Senhor. E eu queria começar nessa noite falando sobre a última ceia. Você deve estar sentado aí, e os olhinhos daqueles que são um pouquinho mais gulosos, como eu, Eu sou um pouquinho guloso, ainda mais para essas coisas aqui. A semana toda eu fiquei olhando, algumas frutas, e eu tenho aqui goiaba, eu acho que é fruta-pão, o nome ali, Pinha, obrigado. Melão, maçã, caqui, que eu amo demais, pera, carambola, muito bom, Bom para a pele, viu? Vou começar a passar algumas receitas aqui. Kiwi, banana, das origens, não pode faltar, E uva. Queridos, se nós começarmos a pensar em comida, aqui do lado, contrastando com toda essa mesa, ou enfeitando toda essa meia, nós temos o pão e o vinho usado na nossa ceia. Eu sei que se eu perguntar o que vamos comer primeiro, nós vamos ter uma grande divergência. Pelo lado espiritual, nós vamos para a ceia do Senhor, pelo pão e pelo vinho. Mas pelo lado material, eu tenho certeza que essa mesa de fruta será devorada, porque deve ter alguma fruta aqui que você gosta. Logo, o que nos chama a atenção
é a ceia do Senhor. E o capítulo que nós acabamos de ler, Paulo começa, a ceia do Senhor, ela é descrita nos 4 evangelhos. A última ceia, chamada última ceia. Jesus teve algumas ceias com seus discípulos, mas essa ceia é conhecida como a última ceia. E quem faz menção de ser a última ceia é justamente Paulo, logo depois da morte de Cristo, que se converte depois, lá em Coríntios, onde nós acabamos de ler. E Paulo fez questão de dizer assim, ó, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Paulo está falando para um povo, o qual era uma igreja que ele tinha fundado, uma igreja que ele tinha visitado, uma igreja que ele tinha trabalhado, e que agora ele volta e essa igreja está cheia de problemas, porque as pessoas, aonde existem pessoas, existem problemas, aonde existe gente, existe contenda, onde existe gente misturada, existe sempre uma fofoca, e fofoca a gente gosta, a gente quer reproduzir, a gente não consegue guardar segredo. É a mesma coisa que você comprar um carro muito bonito, né? E você pegar e fechar ele no filme e deixar ele trancado sem ninguém saber quem está dentro, que graça tem? O bonito é abrir o vidro e botar o bração do lado de fora, porque todo mundo vê que você comprou um carro novo. A gente gosta de aparecer, a gente gosta de ostentar. E Jesus, então, entendendo também isso, ele vai fazer a última ceia com seus discípulos. E na última ceia eu quero voltar lá para Mateus, capítulo de número 13. Jesus aproveita essa última ceia e ele chama os seus discípulos para dar para eles as últimas instruções. São os últimos ensinamentos que Jesus quer dar para os seus discípulos. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Para que a morte e a ressurreição de Jesus tenha sentido, nós precisamos olhar para a última ceia. Jesus estava para ser traído, e a palavra de Deus diz que, tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente em pé dele, de sorte que ele, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou de muitas coisas por parábolas. Desculpa, eu estou achando o texto estranho. João capítulo 13. Desculpa. Agora nós vamos para João, né, Jefferson? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabado a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, e depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximando-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu não lavar-me os pés a mim. Respondeu Jesus e disse: o que eu te faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar os pés, não tem parte comigo. Eu vou continuar aí, Jefferson. Queridos, eu queria chamar sua atenção para o primeiro ensinamento depois da ceia, dessa última ceia. Jesus, ele já tinha falado para os seus discípulos tudo sobre a sua palavra, da onde ele tinha vindo, para onde ele iria. A Bíblia diz logo no começo desse trecho que ele já sabia que ele ia voltar para o Pai, isso ele já tinha dito para os discípulos, mas agora ele precisava ensinar algumas coisas diferentes para eles. E a primeira coisa que Jesus quer ensinar para eles, e que nós precisamos entender nessa noite, Jesus pega uma toalha, deita uma bacia, e era comum, em qualquer casa que você chegasse, ou que alguém chegasse na sua casa, mas qualquer casa tinha que ter uma toalha, tinha que ter uma bacia, porque as ruas não tinham esse asfalto maravilhoso, e o nosso ainda é ruim, né? Mas todas as ruas eram empoeiradas,
E geralmente quando a gente chegava na casa de alguém, existia sempre um alimento, existia sempre um ceia, existia sempre um comer alguma coisa, como é hoje. A gente chega na casa do outro, por mais que a gente não queira, né, mas a gente está sempre servindo um cafezinho, um suquinho, né, nesse calor do jeito que está, e a gente acaba se envolvendo tanto. Pastor, então, né, eu queria ter mais tempo para visitar, porque cada casa que eu chegasse eu queria só um cafezinho preto, né? É uma coisa deliciosa. E os irmãos são muito generosos, e o pastor fica feliz por causa disso. A gente vai para o culto na casa da Josefina, e agora é sexta-feira, dia de quinta-feira, mas eu vejo que lá tem uma pequena multidão, mas tem uma pequena multidão, as fotos a gente já trouxe aqui, e é interessante que acaba a palavra, está todo mundo extasiado, a gente se abraça, a gente tira a foto e fica um olhando para a cara do outro, como quem diz, e a torta da irmã Josefina de legumes, sai ou não sai? E o dia que a Josefina fala assim, olha, uma vez ela brincou e falou assim, hoje eu não tive tempo de fazer torta não, todo mundo de cara feia, né? Eu acho que tinha gente que na verdade queria fazer doida para dar uma mordida na Josefina, mas a torta estava lá dentro, tinha um suquinho, tinha um café. Por quê? Porque ela acostumou a gente com aquela torta de legume, então a gente vai para lá. Eu lembro que um dia eu fui sozinho, e a Marta não estava bem, o Arthur ficou com a Marta, e o Arthur na hora que eu saí falou, pai, o senhor vai no culto da Josefina, traz um pedaço de torta para mim. Ele não pediu, olha, me diz depois qual foi a palavra que foi pregada lá, me traz uma porção da Bíblia, me traga um versículo bíblico. Ele falou, traz um pedaço daquela torta para mim. Jesus então, como era de costume, que as pessoas então tivessem em casa também um serviçal que fizesse esse serviço, Jesus termina de comer e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar. Querido, a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar nessa última ceia, nesse último dia, a primeira coisa que Jesus está ensinando aos seus discípulos, e você precisa aprender essa noite: aquele que quer ser o primeiro no reino dos céus, precisa ser o último aqui na terra. Aquele que quer realmente alguma coisa com Deus, precisa ser servo. Jesus, ele estava ali, naquela condição de filho de Deus, a coisa era tão compreendida entre os discípulos, que Pedro chega a se retrair e fala, olha, tu não me lavarás os pés. Jesus então fala para ele, olha, o negócio é o seguinte, se eu não te lavar os pés, deixa ele quietinho. Tá todo mundo olhando, todo mundo doido para pegar, né? Tá no colo da mamãe, ali ele encontra lento, ele fica tranquilo, né, Rafael? É isso aí, Rafael, começa o teu show, tá na hora. Queridos, Jesus, ele nos dá o exemplo seguinte, você precisa ser servo. Pedro chega a dizer para ele o seguinte, tu não vai me lavar os pés de jeito nenhum. Ele falou, olha, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo, porque eu sou servo. E se você quiser ter alguma parte comigo, você precisa ser servo. Porque para a gente ser amigo, para a gente ser companheiro, ele já tinha dito para os seus discípulos, já não chamo mais discípulos, mas eu vos chamo amigos. Eu não chamo mais vocês de servo, eu chamo vocês amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu vos chamo amigo porque eu vos convidei para uma tão grande salvação, para viverem na presença do Pai e viver uma vida com Deus. Então aquele que quer viver uma vida com Deus, ele precisa aprender a ser servo. E servo, querido, está realmente ligado a servir, a palavra já diz. Eu preciso começar a enxergar que eu fui colocado nessa terra não para ser servido, mas para servir. Meu pai sempre dizia, uma frase que você também deve ter ouvido, quem não vive para servir, não serve para viver. Mas o grande problema, nós estamos andando nessa catástrofe tão grande, porque nós só temos que encontrado pessoas pelo caminho que elas querem ser servidas o tempo todo. Elas querem tirar proveito de alguém o tempo todo. Tem gente que só consegue andar para o outro se ele tiver certeza que o outro tem alguma coisa para dar para ele. Ele nunca se aproxima do outro para poder oferecer alguma coisa. Jesus faz o caminho contrário, ele precisava ensinar aos seus discípulos, e ele então começa a fazer essa lavagem nos pés dele, com uma cortesia demonstrada aos convidados de uma casa, que era tipicamente realizada por um servo. Mas agora Jesus diz, não, o servo dessa casa que sou eu. E alguns falam, mas tu és o mestre. Ele diz, mas se alguém quer ser grande no reino dos céus, se alguém quer ser o maior, precisa ser servo, precisa ser o menor. É interessante entender que o pensamento de Deus anda totalmente na contramão dos nossos pensamentos. Que a nossa visão de vida
anda totalmente na contramão da visão de vida daquilo que Deus pensa. Jesus estava dizendo para eles: olha, sabe quem vai para a cruz? Sou eu. Sabe quem vai se sacrificar por vocês? Sou eu. Eu vou morrer, eu vou entregar minha vida por amor a vocês, e eu vou ressuscitar. Jesus era aquele que detinha todo o poder, mas ele passa para nós esse poder, como passou para os seus discípulos. Chegou a dizer para os seus discípulos o seguinte: se vocês tiverem o poder do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar para esse monte: sai daqui, se transporta para ali, eles irão. Querido, nós fomos chamados para dividir alguma coisa aqui nessa terra. Eu não sei com quantos anos você está, eu estou com 52. Mas a gente começa a olhar para trás e começa a pensar daquilo que a gente não tinha, aquilo que a gente conseguiu angariar. Mas alguém que tem um pouquinho de pensamento correto diante de Deus, sabe que o que você ganhou, você não vai levar para lugar nenhum. Tudo na sua vida é passageiro. Encontrei alguém essa semana que estava numa arrogância, numa briga lá com o outro, e ele virou e falou assim: tô certo, pastor. Lá na empresa ele falou: eu sou dono da minha vida, eu sou meu patrão. Eu falei: mas não é mesmo. O camarada que faz Uber, ou que é taxista, como nós temos gente aqui dentro, o patrão dele é o cliente. Se o cliente não chamar, ele não recebe. Tô certo, Luiz? O patrão dele é o cliente. Eu tenho o meu negócio, mas o meu patrão é a cometa. Queridos, nós somos todos aqui somos empregados, e todos nós estamos na condição de que vamos morrer e não vamos levar nada dessa terra. Então a melhor condição que nós temos para viver é entendermos que nós precisamos ser bênção na vida de alguém. Jesus já tinha sido bênção na vida do seu discípulo, e ele diz: olha, eu vou fazer o papel de servo, porque alguém que queira ser alguma coisa diante de Deus precisa ser servo nessa terra. O versículo de número 8 ao versículo 10, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar o pé, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois não mais está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair, por isso diz: nem todos estão limpos. Jesus aqui ele faz uma menção lá do Antigo Testamento, lá no Velho Testamento, lá no Gênesis, quando Arão, no Êxodo, quando Arão entraram na tenda da congregação, e ali então precisava fazer expiação dos seus pecados. E quantos conhecem a passagem? Arão entra com seus filhos, e ele já tinha tido com Deus um encontro, e os seus pecados já estavam perdoados pelas dificuldades que Arão teve juntamente com Moisés. Mas ele entra naquela tenda, e quando ele vai passar por aquele momento de expiação de pecados, o sacerdote, o sumo sacerdote que estava lá, diz: você não precisa passar por essa expiação de pecado, mas você precisa todo dia estar olhando pelos seus pecados. Aqui vem a segunda lição de Jesus para Pedro. Jesus, quando fala para Pedro: olha, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Pedro então fala: ó, lava não só os pés, mas lava o braço, lava a cabeça, lava tudo. Jesus fala: você não precisa lavar tudo, Pedro, porque vós já estás limpo. Mas os pés você precisava lavar. Você sabe por quê? Porque, queridos, todos aqueles que têm pecado, como eu e você, nós não precisamos todos os dias estarmos nos convencendo, nós não precisamos todos os dias estarmos descendo as águas, porque nós já confessamos Jesus como nosso suficiente Salvador, já descemos as águas, já morremos para o mundo e renascemos para Cristo. Mas é necessário, se faz necessário, que todo aquele que quer andar com Jesus, todos os dias, coloque-se diante de Deus e peça perdão dos seus pecados. Porque você continua sendo pecador. Jesus está ensinando aos seus discípulos que temos que lembrar todo dia que somos pecadores. E eu vou te dizer depois por que Jesus ensina todas essas coisas, por que nós temos que lembrar todo dia que nós somos pecadores. Sabe por quê, gente? Porque tem pessoas que estão vivendo nesse mundo que acham que não somos pecadores, não.
Nós temos crentes que adentraram o reino de Deus, que adentraram uma igreja e que acham que não precisam mais vigiar. Por isso que muitas vezes o diabo vem e os arrasta com as suas vidas para o lamaçal do pecado. Porque o próprio Paulo adverte: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque todos nós estamos sujeitos a dificuldades. Então nós precisamos todo o tempo estar alerta, nós precisamos todo o tempo estarmos com nossos ouvidos atentos. Porque o diabo, nosso adversário, trama contra a nossa vida todo o tempo. A Bíblia diz que ele está de redor, procurando a quem possa tragar. Mas é a própria Bíblia que diz também que ao nosso redor acampam os anjos do Senhor e nos livra. E Ele está conosco todos os dias para nos proteger. Jesus então segue dando os últimos ensinamentos, e lá no versículo de número 17, ele diz o seguinte, ajuda aí, Jefferson, versículo 17, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei que os tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Sabeis essas coisas, e bem-aventurados sois, se as fizerdes. A terceira coisa que Jesus faz questão de dizer para os seus discípulos: só pode ter vida com Deus, só pode produzir alguma coisa com Deus, não aquele que sabe o que deve fazer, mas aquele que pratica o que deve ser feito. É por isso que Jesus toma a missão de servo, por isso que Jesus vai lavar os pés. Porque, querido, não adianta eu viver aquela filosofia que muitos vivem: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu tenho que dizer, tenho que ensinar alguma coisa ou outra, tenho que ser praticantes. Eu fico pensando que mundo nós estamos vivendo, que caminho nós estamos tomando. Eu não sei quanto vocês já notaram. Eu não tenho coragem hoje. Se eu for um cardiologista, a primeira coisa que ele pergunta para nós, eu acho que para a maioria: você fuma? Você bebe? E eu tenho vontade de virar para ele e voltar a pergunta: você fuma? Você bebe? Porque aqueles que estão tratando de nós em áreas específicas estão fazendo tudo ao contrário. Esses dias, um amigo estava revoltado na empresa. Eu falei: o que foi? Ele falou: fui no médico ontem e ele está bem acima do peso. Ele disse: mas o que me revoltou não foi os conselhos que o médico me deu. Eu falei: o que foi? Ele falou: olha, ele disse para mim que eu preciso. Ele falou: olha, você, do jeito que você está levando essa vidazinha sedentária, tu vai morrer. Você precisa emagrecer. Eu falei: mas o que deixou injuriado? Ele falou: porque ele era um balofo tremendo. Porque ele também devia ter uma vida sedentária, porque a calça não fechava nele. Então nós estamos vivendo um tempo terrível, nós estamos vivendo tempos que as pessoas estão ensinando algumas coisas, mas não estão vivendo aquilo que querem ensinar. Conhecem na teoria, mas não conhecem na prática, não praticam aquilo que ensinam, não praticam aquilo que falam. E aí, querido, não dá para viver desse jeito. É Jesus que diz que não dá para viver. Jesus fala: vocês já sabeis, essas coisas são bem-aventuradas, mas vocês só vão ser bem-aventurados, vocês só vão ser felizes, vocês só vão ser abençoados se vocês fizerem. Quanta gente você conhece que conhece Bíblia? Essa semana, no Raul Gil, acho que tempo atrás agora, não lembro, foi gravado, né, para o especial da Páscoa, que foi uma menina falar sobre a ressurreição de Jesus. Uma menininha um pouco maiorzinha do que a Alice. E ela começa a declamar a morte de Cristo, por que mataram Jesus, quem levou, quem matou, como fez, como não fez, até que Jesus ressuscitou, e chega, arranca aplauso. Mas aqueles que conhecem teologia, né, e aquele que tem um pouquinho de vivência com Deus, de vida cristã, sabe que aquela criança foi muito bem preparada para aquilo, sabe que aquela criança foi muito bem decorada, e com certeza é uma criança esperta, é uma criança inteligente, é uma criança que deve ter pais crentes, que ensina na escola dominical, mas ela foi preparada. E quando alguém viu aquele gancho, trouxe aquela criança para aquele programa, para ela dar aquele tremendo show, e ela dá realmente um show muito grande. Eu queria até ter posto no telão, mas depois eu achei que ia tomar muito tempo por causa da peça, por causa das coisas que a gente tem para realizar.
finalizar hoje, mas realmente ela dá um tremendo do show. E alguém disse, olha, que criança inteligente, realmente muito inteligente. Mas não adianta, queridos, eu saber nada disso se eu não praticar. Por isso que eu preciso ensinar o meu filho a praticar. Talvez o seu filho não saiba declamar tudo aquilo, ele não saiba dizer tintim por tintim, como as pessoas sabem fazer. Mas se ele souber viver tudo isso na presença do Senhor, ele será muito mais abençoado. Jesus está dizendo para Pedro, para os seus discípulos, vocês precisam praticar. Não adianta nada vocês souberem isso. Vocês só serão abençoados, vocês só serão bem-aventurados se vocês praticarem tudo isso. E por fim, Jesus então, lá no versículo de número 34, Jesus vira, para culminar com aquilo que Paulo vai falar lá em Coríntios, Jesus diz, olha, mas, quero ler para você, Jesus para ele e fala para ele, ó, mas um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você sabe por que Jesus está dizendo que é um novo mandamento? Sabe por que Jesus diz que é um novo mandamento? Lá em Levítico capítulo 19, versículo 18, eu não sei se o Jefferson consegue pular para lá rápido. Levítico 19, 18, eu queria ler com vocês. Alguém sabe o que está lá em Levítico? Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra teus filhos, contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse mandamento, querido, faz parte dos 10 mandamentos. Deus então institui os 10 mandamentos, entrega-os a Moisés, e Moisés replica para o povo, para que o povo entendesse os 10 mandamentos. E aí diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E hoje a gente ainda vive isso. As pessoas dizem, olha, você precisa amar o outro como você se ama. Você precisa considerar o outro como você se considera. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Não é isso? Não é assim que a gente vive? Não é isso que a gente prega? Não é isso que a gente quer? Mas se você notar, Jesus, ele está revogando essa lei e ele está trazendo algo muito diferente, muito mais profundo e muito mais maravilhoso. Jesus diz, olha, eu tenho um novo mandamento para dar para vocês a respeito do amor. Não ame o outro como a você mesmo, mas ame o outro do jeito que eu amo. E aí, queridos, a coisa começa a ficar mais estreita. E é por isso, é por essa dificuldade de amar o outro como Jesus, é que eu às vezes não compreendo as coisas de Deus. Às vezes se juntam algumas pessoas e falam, lá o fulano fumava maconha, traía a mulher, matava, roubava, e agora está aí dando uma de santo. E pai, meus irmãos, porque às vezes eu fico triste, porque crente se junta para falar, é mesmo, agora ele está dando uma de santo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes dentro da igreja as pessoas estão andando errado, fazendo um montão de coisa errada o tempo todo. Quando a palavra de Deus toca fundo no coração e essas pessoas querem uma mudança de vida, começam um aos outros a apontar, agora ele quer dar uma de gostoso, agora ele quer dar uma de santo. E eu preciso entender que o amor de Deus, ele excede a todas as coisas. Ele passa por cima de toda a ciência e de todo conhecimento. A Bíblia diz que Deus é amor, e quem ama perdoa, quem ama não cobra, quem ama se anula a favor do outro. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês, vocês não amem o outro como a vocês mesmos, não. Isso estava lá em Levítico, mas eu quero dar um novo mandamento: ame o outro do jeito que eu amo, do mesmo jeito que eu amo. Parece que Jesus já sabia o que ia acontecer, por exemplo, com esse homem que faz essa abertura linda em Coríntios, que é Paulo. Paulo se converte, quando ele chega a primeira vez para estar diante do discípulo, o discípulo quer voar na garganta de Paulo e quer o matar, por tudo que Paulo já tinha feito. Consentiu na morte de Estevão, trucidou muitos crentes. E Paulo, para fazer a sua defesa, ele diz, eu vou contar para vocês o encontro que eu tive com Jesus Cristo.
E todo aquele, querido, que se encontra com Jesus Cristo não pode mais viver do jeito que vivia. E todo aquele que se encontra com Jesus Cristo precisa entender que o caminho que nós devemos tomar é o caminho justamente daquilo que Jesus ensinou, de querer ser o último, de querer ser o servo aqui na terra, sabe? É entender que antes de qualquer coisa, sabe, eu não posso ser o maior, nunca vou ser o maior no reino dos céus se eu não quiser ser o menor aqui. Entender que eu tenho que não só lembrar das coisas de Cristo, mas eu preciso praticar. Entender que existe esse novo mandamento da parte de Deus, e esse mandamento é sagrado, que eu preciso amar, não como eu me amo, mas como Deus ama as pessoas, independente do que elas são, do que elas fazem. Porque o amor de Deus, ele está aberto a todo, a vontade de Deus, diz a Bíblia, é que todos se salvem, que ninguém se perca. E aí, quando eu volto lá para 1 Coríntios, o capítulo de número 11, eu encontro Paulo dizendo o seguinte: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. O relato que nós fizemos aqui da última ceia diz que depois dessa ceia, Judas saiu para trair Jesus. E Paulo lá em Coríntios diz: porque Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Depois ele tomou o cálice, depois de cear. O ato de cear era comer o pão. Depois de cear, ele diz: e isso é o meu sangue. Fazer isso todas as vezes que você lembrar de mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: o que eu aprendi do Senhor, o que eu recebi dele, é que todas as vezes que eu lembrar que ele morreu na cruz pelo meu lugar, em meu lugar, que ele morreu na cruz pelos meus pecados, eu preciso ser servo. Todas as vezes que eu lembrar que ele morreu na cruz no meu lugar, eu preciso praticar as obras dele. Eu não preciso conhecer, porque eu preciso praticar, porque a bênção vem pela prática. Todas as vezes que eu lembrar que ele morreu na cruz no meu lugar, que ele é o meu Senhor, eu preciso entender que existe um mandamento, e esse novo mandamento é de amar o próximo como ele ama. Não é amar o próximo olhando o defeito que ele tem, não é amar o próximo entendendo que ele precisa mudar. Hoje pela manhã nós estávamos na lição, e em dado momento nós estávamos falando para os casais: quão difícil é a gente viver do lado um do outro, quão difícil é a gente viver como marido e mulher, e como as pessoas têm se perdido pelo caminho achando que mudam umas às outras. Como as pessoas têm se perdido pelo caminho porque não querem ceder, porque querem que o outro faça a sua vontade. Mas quando eu falo em convivência, seja no casamento ou na convivência com o irmão, sabe, queridos, eu preciso, se eu tenho alguma incomodação, eu preciso acabar com essa incomodação e eu preciso me adaptar, porque aquilo às vezes está incomodando a mim. Se eu olho daqui e vejo que algum irmão está vindo todo domingo de preto e branco, e como eu sou flamenguista, eu não gosto muito do Botafogo, e ela está todo domingo de preto e branco, se eu estou me incomodando, a mudança tem que vir em mim, porque o outro está vindo de preto e branco e está se achando bonito, querido, por mais que eu acho feio. A gente tem mania de querer mudar as pessoas, a gente tem mania de querer que as pessoas andem, sejam, façam aquilo que nós queremos. Mas quando eu olho com a visão de Cristo, pensando naquilo que Paulo, olha, o que eu recebi do Senhor é o que eu vos entreguei. E o que Jesus pensa é o seguinte: que eu preciso amar o outro como Deus ama. Se alguém tem que mudar, precisa mudar pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que faz a obra, e a Ele toda a honra, toda a glória para todos sempre. Comemorar a ressurreição de Cristo não tem nenhum valor, não tem nenhum sentido, sabe? Não vale de nada. Estamos perdendo tempo se nós não entendermos que nós precisamos não conhecê-lo, mas precisamos seguir aquilo que ele fez, seguir os exemplos deles e fazer justamente como ele fez, e amar o nosso próximo como ele amou. O amor de Deus está acima de todas as coisas, e eu preciso amar o meu próximo como ele amou, não como eu amo. Tem coisa que eu não amo, tem coisa que eu não gosto. E
E se eu for escolher pessoas por aquilo que eu gosto, pelo jeito que eu gosto, pelo jeito que para mim é melhor, vai ter pouca gente que eu vou amar. Mas quando eu escolho pessoas, porque Deus os escolheu e eu respeito a escolha dele, aí a vida anda, aí as bênçãos vêm e eu consigo ser bênção na vida de outros. Paulo está diante dessa igreja, sendo bênção na vida da igreja de Corinto, mas ele só é bênção naquele lugar, ele só tem autoridade, ele só é respeitado, ele só é visto como homem de Deus, como criatura dos céus, porque ele diz para aquele povo o seguinte: o que eu estou dando para vocês é aquilo que eu recebi do Senhor, o que eu recebi dele eu estou dando para vocês. Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e ele entregou o seu corpo em sacrifício, para que nós possamos andar na vontade dele, do jeito dele, amando uns aos outros como ele ama. E que Deus nos abençoe.